Olá, tudo bem? Vamos a mais uma simples e humilde mensagem dos escritos bíblicos. Será que é por isso que nós somos tão assim amaldiçoados? Será que é por isso que os filhos vêm sofrendo e se perguntam por que eu estou sofrendo assim? Será que foi culpa do meu pai? Culpa dos meus avós? Será que foi o meu bisavô lá atrás, que era um religiosão pentecostal, que trouxe essas maldições para a minha vida? Porque filhos, netos e a descendência futura sofrem disciplinas de Deus. Eu quero ler alguns versículos aqui da lei, e essa lei não foi para nós, essa lei foi para os judeus, e essas leis já tiveram fim, né? 90% na cruz, 10% no ano 70, quando ocorreu o grande juízo, e o acusador dos judeus, que era o legalismo de Moisés, foi destruído. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Então, na lei, está escrito dessa forma aqui, ó, Êxodo capítulo 34, versículo 6 ao 7. Êxodo 34, 6 ao 7. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor, Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Versículo 7. Que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado. Veja que transgressão era o que a carne fazia e pecado era quando se transgredia uma das leis de Moisés. 1 João 3,4. Ainda que não inocente ou culpado. Presta atenção nisso. Ele perdoa a transgressão, perdoava o pecado, porque os judeus que transgrediam as leis de Moisés se tornavam um pecador, ainda que não inocente ou culpado. E visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Foi falado isso lá na lei, foi falado isso para os judeus. Eu estou com 57 anos, eu estou aqui na minha geração. Eu tenho 3 filhos, tenho 2 netos. O que eu fizer aqui, eu estou plantando para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos e para os meus tataranetos, conforme está aqui. Claro que isso é um número simbólico. Até a 3ª e 4ª geração. A minha geração é uma, a geração dos meus filhos é outra, a geração dos meus netos, dos meus... Você está conseguindo entender? Está escrito no livro da lei isso daqui, ó, lá atrás. Em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 9 e 10, Deuteronômio, capítulo 5, versículo 9 e 10. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Versículo 10. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Judeus receberam os mandamentos para guardar. Mas aí você pergunta assim, e nós gentios? Aonde é que nós temos uma instrução? De onde nós podemos tirar algo que serve para nós não judeus? Porque se nós não recebemos as leis, que as leis de Moisés não existem mais, nós sempre tivemos alguma lei, correto? Claro que sim. No tempo de Abraão não existiam as leis de Moisés. Abraão, Isaac, Ismael, Sara, todos eles naquela época seguiam uma lei, mas essa lei não era escrita em pedra. Não tinha nenhuma lei. Que lei que era essa? Na época de Caim, de Abel, de Adão, de Eva, tinha uma lei? Tinha uma lei, mas não a lei escrita. Olha aqui, ó.
Romanos, capítulo 2, versículo 14 e 15. Paulo disse assim, há quase 2000 anos atrás: quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. 15. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração. A lei espiritual, a lei do fôlego de vida, a lei da alma. O que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes o defendem. No meu simples e humilde entendimento, o que eu tiro disso daqui? A lei do fôlego de vida, do amor, da compaixão, da misericórdia, da honestidade, da sinceridade, sempre existiu na consciência do homem. Desde pequeno, uma criança, quando ele começa a ter os primeiros entendimentos, ele sabe. A mamãe falou, não é para chupar essa balinha antes do papá. Mas a consciência dele, ele vai lá, pega aquela balinha escondidinho, vai para trás da porta. Quando você puxa a porta, tá ele lá com a balinha na boca. Assim. Aonde está essa lei? Na consciência. No fôlego de vida. Aqui, ó, na massa cinzenta, no cérebro. É a lei do bem e do mal. Eu não recebi, mas se eu, na minha geração, eu for um macumbeiro, se eu for um evangélico, se eu for um pentecostal, praticando obras que não existe mais, vivendo o legalismo de Moisés que não existe mais, o que eu estou semeando? Para o meu filho, para o meu neto, para o meu bisneto e para o tataraneto. 1, 2, 3, 4, 5 gerações. A minha, a do filho, a do neto, a do bisneto. 4 gerações, até a 5ª, tataraneto. Então, se daqui na 5ª geração o meu tataraneto for amaldiçoado, ele conhecendo isso, ele pode muito bem olhar para a mãe dele e falar, a culpa disso foi do meu tataravô. Foi ele que fez lá atrás e veio até a 5ª geração, até a 4ª geração. Hoje, eu sou usuário de produto que não pode. Listo. Meu filho pode correr aí, colher, meu neto, meu bisneto e assim por diante. Nisso eu creio. Então não adianta a pessoa vir falar assim, não, quando você se converte, porque tem atos, converte você e aceite sua família e será perdoado toda a família. Ei, se conversa que alguém colocou lá. Saiba você hoje. Se você quiser aceitar isso, bem, se não quiser, o problema é seu. Eu estou passando meu entendimento. Então, pelo que foi falado aqui lá na lei, e você sabe que 53 livros da Bíblia foi de judeu para judeu. 13 epístolas, de Romanos a Filemão, foi de um israelita para os gentios. Mesmo quase todos os livros ali fermentados com a lei de Moisés, mas foi de um israelita para os gentios. Avisando, pregando o evangelho, anunciando o evangelho se tornou eterno, entre o ano 66 e a metade do ano 70 acabou a pregação, não existe mais. Devemos viver, o reino de Cristo foi estabelecido. Mas o evangelho eterno nos dá essa liberdade de perambular por todos os 66 livros tranquilamente. Então, se isso foi escrito de judeu para judeu, para nós é melhor ainda, que nós não recebemos as leis. Mas você tem que ter na sua consciência que em cada um de nós existe a lei do Criador. Existe a lei do certo e do errado, que não está escrito numa cartilha, em nenhuma partitura musical, e nada você vai achar. Nenhum documento pelo cartório, nenhum documento pela federação do seu país, nada disso. Essas são as leis do Criador que está em cada um de nós, para conhecer o certo e o errado. Sabendo que o errado você estará plantando para ou você colher na sua geração, ou seu filho vai conhecer, ou você estará plantando coisas boas que eles não, lá no futuro eles irão colher. E a escolha é de cada um.
Então, tema desse pequeno vídeo: por que filhos, netos e descendências futuras sofrem a disciplina de Deus? É 100% isso? Não, mas o que dá para entender é isso. Por isso que há tantas desgraças, tantas maldições, tantos deficientes, tantos. Por quê? Que estão colhendo coisas que lá da quarta geração anterior foi praticada. O fulano lá atrás. Porque aqui está falando. Deixa eu ver o que está escrito aqui, ó. Só para lembrar você que essas leis não foi para nós, foi para os judeus. Olha aqui, Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 ao 4. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês o cumprissem na terra em que vão entrar e possuir. Para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. 3. Portanto, escute Israel, e tenha cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra, que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus de vocês. 4. Escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Tá? Outra passagem interessante, Levítico 26, 46. São estes os estatutos, juízos e leis que o Senhor estabeleceu entre si e os filhos de Israel, por meio de Moisés no Monte Sinai. Então as leis escritas em pedra foi para os israelitas. Essa lei já acabou. Mas a lei moral, essas leis morais, sabe lá quantas são? Eu acredito que tudo aquilo que nos acusa é uma lei moral. Se você olha com o olho desejoso para uma pessoa desejando sexualmente, é uma lei. Se você agride uma pessoa e você se sente mal, é uma lei. Ela não está escrita em pedra, só que ela está na nossa consciência. Tá bom? Então, eu vou encerrar esse pequeno vídeo. Espero que eu tenha passado o mínimo de entendimento. Se você ficar com alguma dúvida, coloca aí no comentário. Ah, mas e quanto a isso daqui, tal. Eu estou mostrando escrito na Bíblia, né? Aí, se você tiver outro entendimento, fica à vontade, coloca no comentário. Se quiser compartilhar com alguém que fica com essa dúvida, mas por que fulano está assim? Eu me converti, hoje eu sou dizimista, hoje eu sou ofertante. Aí você está plantando maldição para si ou para a próxima geração. Porque são maldições. Você está distribuindo maldições, você está vivendo, colhendo maldições. Você está mostrando a sua incredulidade, você está demonstrando o seu desrespeito por tudo aquilo que Cristo fez por você e pelos seus. Tá bom? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho e até a próxima. Se assim o Pai do nosso Espírito que habita em cada um de nós permitir. Tchau.